Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o canal do Centro Espírita Fraternidade Lavras. E hoje vamos fazer a abordagem de um tema aqui, de uma passagem do Evangelho, que tem uma correlação muito grande com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que é a própria passagem do Evangelho, e as obras de Allan Kardec. Então nós vamos transitar da primeira à terceira revelação dentro dessa passagem do Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 4. Então vamos à passagem do Evangelho. O cego de nascença. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera, e seus discípulos lhe fizeram essa pergunta: Mestre, foi o pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Não é o pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Então João registrou lá no seu capítulo 9, versículo de 1 a 4. A passagem é muito mais longa, mais extensa, mas para o nosso estudo aqui, nós vamos nos ater aos versículos 1 e 4 desse capítulo 9. Então vejamos o que diz lá no Êxodo a respeito dessa questão. Por que que os discípulos fizeram essa pergunta específica? Olha, foi o pecado desse homem. Como assim o pecado desse homem? Ele era cego de nascença. Onde ele arrumava pecado? No ventre da sua mãe? Sugestivo isso, né? Essa pergunta que eles fizeram nos dá a impressão de que eles tinham um conhecimento, ainda que muito vago, sobre a reencarnação. Então eles fazem essa pergunta: foi o pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo? Aí nós vamos ver essa correlação direta para essa pergunta, essa segunda. Os do que os puseram no mundo, ou seja, os seus pais. Aí nós vemos a razão deles fazerem essa pergunta. De perguntar se foram os pais deles que são responsáveis por ele ter nascido cego. Aí a base dessa pergunta, dessa segunda pergunta, está inserida aqui no Êxodo, no Antigo Testamento, e o Deuteronômio. Deuteronômio, um nome complicadinho, Deuteronômio, lá no capítulo 5, versículo de 9 a 10. E no Êxodo está no capítulo 20, os versículos de 5 a 6. O Senhor teu Deus disse: Sou o Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse registro é de Moisés, que o Êxodo e o Deuteronômio são atribuídos a Moisés, ele que escreveu. Então, no Êxodo a gente vê aí que Deus diz, segundo Moisés, que é um Deus zeloso. Em algumas traduções até diz que é um Deus ciumento. Estranho, né? Deus ser ciumento. Que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então justifica a pergunta dele: foram seus pais que pecaram por ele ter nascido cego? Mas com relação a ele não podia ter tido pecado dentro do ventre da sua mãe. Então ainda fica em aberto para a gente discutir essa questão. Foi ele que pecou? Como ele poderia ter pecado? E isso nos traz uma reflexão de que eles tinham alguma noção sobre reencarnação, ainda que vaga, imprecisa, mas sabiam dessa possibilidade, mas também não se interessavam em aprofundar nessa questão. Mais à frente no Evangelho vamos ver que Jesus vai mostrar para eles, através de João Batista, né? Ele mesmo é o Elias que há de vir, falando mais uma vez, aliás, dessa vez é Jesus que fala diretamente sobre a reencarnação. Aqui está de uma forma indireta, vaga e imprecisa, mas que nos leva a crer que realmente eles tinham
alguma noção, alguma ideia sobre a reencarnação. E com base nisso eles perguntaram, né, se foi ele ou foi seus pais. Porque aqui fala que Deus pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Nessa questão aí nós vamos justificar também a pergunta de ele pecou. Foi ele que pecou, então. Então vai dar noção de reencarnação, sim, porque como ele poderia ter pecado? Se ele nasceu cego, não foi nessa vida, não foi no ventre da sua mãe. Lá em Deuteronômio vai falar as coisas, vai falar com um fundo semelhante, mas de uma forma diferente. Está registrado o seguinte: sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais. Aqui está mais explicitamente falando. Castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Pode ser também a questão da tradução. Se buscar outras traduções, não vou falar dessa forma, mas parece que tem muita relação com o primeiro. Castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 10ª geração, para aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então aqui está mais de forma mais explícita ainda. Castigo o filho pelo pecado de seus pais. Por isso a pergunta dele: foi ele ou foi os seus pais que pecaram? Então nesse sentido aí a gente vê como está relacionada aquela pergunta, porque eles tinham um conhecimento anterior que foi passado que Deus castigava os filhos pelo pecado dos pais na terceira e quarta geração, ou seja, no neto e no bisneto. Só que aí nós podemos também abrir um adendo e observar que dentro do processo da reencarnação, conforme nós espíritas conhecemos, na terceira e na quarta geração, o espírito já pode voltar. Por exemplo, eu posso ser neto de mim mesmo. Eu posso desencarnar e daqui a um tempo reencarnar como filho do meu filho, da minha filha. Eu posso reencarnar como bisneto de mim mesmo, sendo filho do meu neto. Deu para entender? Então, entre a terceira e quarta geração, dá tempo para o espírito voltar. Tem como o espírito retornar. E aí, dentro dessas duas passagens aqui, fica certo. Puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, que na primeira aqui do Êxodo fala assim, sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, o próprio espírito pode voltar como neto de si mesmo ou bisneto de si mesmo e reparar os males perpetuados na existência anterior, junto à mesma família ali. Então aí tem sentido, até a pergunta dos discípulos, se ele que errou ou se foram seus pais. Mas eles fizeram a pergunta com base no conhecimento que eles tinham dessa passagem do Êxodo e do Deuteronômio. Então vamos lá, porque Jó, mais adiante, ele faz um adendo muito importante e começa a raciocinar os dizeres que Moisés registrou lá, no Êxodo e no Deuteronômio. Jó faz a seguinte colocação: segundo o dito popular, segundo o que corre por aí, que todo mundo sabe que é do conhecimento popular, Deus castiga nos filhos os pecados do pai. Ora, mas é o próprio pai faltoso que deveria pagar pelo seu erro, a fim de que aprendesse a lição. Olha como Jó é muito mais assim consciencioso. As palavras de Jó se encaixam muito melhor na noção que temos de Deus, dos seus atributos, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, nesse sentido, nós vemos que Jó faz um upgrade, dá uma melhorada naquela questão do Êxodo e do Deuteronômio, mostrando que, de uma forma lógica e justa, é o próprio faltoso que deve resgatar o seu erro, pagar pelo seu erro. E ainda faz uma colocação extremamente importante, a fim de que aprendesse a lição. Ou seja, o erro traz consequências.
essas consequências fazem o aprendizado, que é do erro que se aprende o que não se deve fazer. Vocês já observaram o seguinte, como é que é o nosso processo de aprendizado? Nós estamos na infância ali, e os pais estabelecem as leis, né? Ali, principalmente na fase dos 3 anos, em que a criança testa os pais, testa para saber qual é o limite, né? Até que ponto ela pode ir, até que ponto ela pode transgredir as leis. Ela começa a fazer experimentações. Então o pai fala para não fazer isso, é uma fase que recebe muito não, segundo alguns especialistas, né? É a fase do não. Então a criança começa a ouvir muito não. Não é o quê? É uma regra, é um mandamento. Não faz isso porque isso traz uma consequência. Geralmente uma consequência não boa. Olha, não põe a mão aqui, que aqui é quente. Você pôr a mão aqui, você vai queimar a sua mão e vai doer. Aí a criança não experimentou aquilo ainda. Vamos perceber como é que é a situação, né? Ela não sabe o que vem a ser aquilo. E os pais estão ali vigiando. Mas num vacilo que os pais dão, no descuido, a criança vai lá e põe a mão em algo que está quente. E aí queima a mão e dói. Aí o que acontece? É punição dos pais? Não. É aprendizado. Olha, meu pai e minha mãe falou para não pôr a mão aqui, que queima, que dói. Eu fui lá e teimei e coloquei a mão, agora eu não ponho mais. Às vezes é uma chapa, por exemplo, ou uma vasilha, uma leiteira de leite que está ali perto do fogão e a criança já tem uma altura. Para não pôr, não põe a mão. Aí ela põe, sente a queimadura, dói. Teve o efeito, né? Causa efeito. O efeito foi a dor que ela sentiu, a queimadura. Ela não põe a mão ali mais. Ainda que a leiteira esteja no lugar lá e esteja fria. Ela não vai colocar a mão, porque ela aprendeu a lição. Então, gente, Deus pune. Nós vemos a colocação lá forte de Moisés, né, no Êxodo, e na outra passagem lá do Deuteronômio, nós vemos lá a colocação dele, que pune, mas na verdade não é um processo de punição, mas de aprendizado. Olha, a lei está estabelecida, você tem um livre-arbítrio, você quer seguir, siga para a sua felicidade. Se não, sofra os efeitos que o seu aprendizado vai ser feito através das consequências do erro. Por isso que se diz que no erro se aprende o que não se deve fazer. É importante, interessante. Não é um processo punitivo, é um processo educativo. Deus estabeleceu as leis para nosso bem próprio, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Mas nos dá o livre-arbítrio de transgredir essas leis. Por consequência vem o sofrimento nos traz o aprendizado. O Ezequiel também chamou a atenção, né, para essa questão, né, de os pais terem que resgatar, os filhos terem de resgatar, no caso os netos e os bisnetos, terem de resgatar débitos dos pais. Se for dentro do processo da reencarnação, nós dizemos e vamos reforçar, o mesmo espírito pode ser neto de si mesmo e bisneto de si mesmo. Aí não tem problema, está dentro da lei, dentro da colocação lá, do Deuteronômio e do Êxodo. Mas Ezequiel vem e chama a atenção, lá no capítulo 18, item de 1 a 4. O Senhor me falou de novo e disse-me: que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que enfraquecem? Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós em Israel, pois todas as almas são minhas. A alma do filho é minha, como a alma do pai. A alma que pecou morrerá ela mesma. O morrerá é no sentido figurado. É a falência do espírito, quando o espírito faliu dentro da prova que ele trouxe, que ele buscou, dentro do processo reencarnatório. O espírito volta falido. Então é como se morreu, perdeu a oportunidade. E morrer é só relativo ao corpo físico. O espírito é imortal, a alma é imortal.
Então ele vai colocar de uma forma que é o próprio pecador que responde pelos seus pecados. Pode ser na terceira, na quarta geração, na quinta geração, não importa. Mas dentro de uma lógica de justiça, é o pecador que resgata o seu erro, é o pecador que paga pelo seu pecado. E é isso que ele deixa claro aqui, o Ezequiel, para clarear, para dar um entendimento melhor sobre a lição inserida lá no Deuteronômio e lá no Êxodo. Que Deus pune, nós já deixamos claro, que Deus não pune ninguém, é um processo educativo. No exemplo da criança é uma coisa muito clara. Nós passamos por isso, né? Nós fomos crianças. A gente fala, isso dói mesmo. Ó, não põe o dedo aí não que dá choque. Hoje tem umas protetor de tomada, né? Que aí não corre esse risco. Mas a criança já viu como é criança, né? Vai lá, tira ainda e vai pôr o dedinho lá, ainda toma choque. Depois que toma choque também, olha como é que é o processo de aprendizado e não de punição. Depois que toma choque, não põe o dedo mais. Não é isso que acontece? Mas como essas passagens lá do Antigo Testamento, a do Evangelho, que é mais recente, tudo bem. Como essas passagens estão relacionadas com as obras de Kardec? Como assim? Deuteronômio? Deuteronômio, o nome complicado. Êxodo, o Evangelho, tudo bem, está mais próximo, 2000 anos, mas aquelas têm muito mais tempo. Mas como elas estão relacionadas com a obra de Kardec? Aí nós vamos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem um item lá chamado Causa das Atuais Aflições. O cego, a atual aflição do cego era o quê? A cegueira. Ele nasceu cego. E também tem o capítulo 6, que é as causas anteriores das aflições. Se não é nessa vida, é de outra vida. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Foi ele, mas então foi noutra vida. Mas lá no capítulo 5 do Evangelho, quando fala das causas das atuais aflições, Kardec nos diz que são de duas as espécies de situações que a gente se encontra na vida. Situação de dor, de sofrimento, de dificuldade. Ou, se preferirem, elas vêm de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida, uma vida anterior. As que vêm dessa fonte da vida atual, é imprevidência nossa, é descuido, é desleixo. Então, às vezes fala, mas o indivíduo vai lá na frente ver como está a sua vida, mas não precisa ir lá na vida passada para ver que a consequência pode ser de vida passada, não, porque na própria existência atual ele identifica. Puxa vida, eu empreguei mal o meu dinheiro, eu empreguei mal o meu tempo, eu não tive disciplina, eu não me preocupei com questões no futuro e hoje eu estou aí nessa situação. Então é coisas dessa vida mesmo. A situação que nós nos encontramos no momento, às vezes é reflexo daquilo que a gente veio fazendo durante a nossa vida. Ou deixou de fazer também, né? Então, fazer e o deixar de fazer. Então está refletindo no momento, no hoje. Se eu não cuidei da minha saúde, se eu abusei da minha saúde, hoje eu estou doente, é só fazer um retrospecto aí da minha juventude, dos últimos períodos aí, ver que eu abusei da minha saúde. Então hoje eu me encontro doente. Mas caso isso não aconteça, aí nós temos lá no item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas anteriores das aflições. É por isso que tem correlação. Ainda lá atrás com o Êxodo, Deuteronômio, tem correlação. Porque se há males nessa vida, e correlação com a pergunta direta dos discípulos, que males, que pecado esse homem cometeu para ele nascer cego? Aí vem as causas anteriores das aflições. Porque se há males nessa vida, segundo diz Kardec, cuja causa primária é o homem, a situação de causas das atuais aflições, que hoje eu estou doente porque eu não cuidei da saúde, antes eu abusei. Outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo por uma fatalidade, ou seja, ele fez tudo certo, está tudo certinho e ainda apesar de tudo, as coisas não funcionam.
ou a saúde não está bem, apesar dos cuidados, das prevenções. E entre essas situações, né, de causas anteriores das aflições, que são as mais variáveis possíveis, ele cita entre elas as doenças de nascença. Que mal que esse homem fez para ele poder ter nascido cego. Está numa causa anterior, uma vida anterior, está ligada ao passado. Só que Jesus, né, Jesus dá uma resposta surpreendente. Ele fala que não é pelo pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, que o Ezequiel, mas o Jó já refutou essa ideia de que os filhos pagam pelos pais. Eles já corrigiram aquele pensamento, falam, não passa mais esse ensinamento em Israel, não, tem que acabar com isso. O que é justo é justo. O pecador paga pelo seu pecado, ele que vai reparar o seu erro. Então, Jó e Ezequiel já corrigiram esse pensamento lá atrás. Era para ter corrigido, né? Mas já viu, o povo, nós, né, estávamos lá também. Então a resposta de Jesus surpreende, porque ele fala que não é pelo pecado dele, nem dos que o puseram no mundo. Então, a esse respeito, ainda no capítulo 5, lá no item 9 do Evangelho, Kardec nos esclarece: não há de se crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Nem tudo que a gente vê como sofrimento na vida aí é resultado de um erro, de um pecado, de um erro cometido no passado. Então, o que vem a ser? Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e apressar o seu progresso. Olha que coisa fantástica, né, gente? Então, nem todo sofrimento quer dizer um débito anterior, um erro de vida passada. Muitas vezes são provas buscadas pelo Espírito, que quer se depurar mais, se elevar mais, apressar o seu progresso. E dessa forma a gente vê lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe acontecerá no curso da vida terrena? Então ele pergunta que antes de reencarnar nós tomamos conhecimento daquilo que vamos passar aqui nessa vida terrena aqui? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, o espírito, quando chega a certo grau de evolução, ele já pode escolher suas provas. Ou mesmo dentro de um processo expiatório, vendo o que errou lá no passado, ele escolhe uma prova que também serve de expiação. Ele, aliás, escolhe uma expiação que lhe serve de prova. Nós vamos ver agora para frente aqui qual a diferença entre uma prova e uma expiação. O que vem a ser uma prova, o que vem a expiação. Então, se o Espírito mesmo que escolhe, podemos dizer que o cego de nascença, porque Jesus disse que não foi ele que pecou, nem seus pais, os pais já estão descartados aqui. Não tem mais essa história de os filhos pagarem pelos pais. Não existe isso. Então, se Jesus deixou claro que não foi ele que pecou, então foi uma prova que ele pediu. Ele pediu essa prova. Sabendo que Jesus estaria na terra, ele pediu para vir na terra nessa provação de cegueira e a possibilidade de Jesus o curá-lo. Já tinha noção ou conhecimento dessa possibilidade. Mas vamos desdobrar depois na fala de Jesus aí e chegar mais um ponto importante dessa passagem. Versículo de 1 a 4, olha, já estamos aí 24 minutos falando sobre o assunto. Como a gente vê o Emmanuel, né, ele pega um versículo de uma passagem do Evangelho e tece um comentário assim de profundidade e de esclarecimento muito grande, né? Então nós vamos aprendendo com esses espíritos a tirar o espírito da letra, como disse Paulo, né? A letra mata, o espírito vivifica, ou seja, entender com mais profundidade o que quer dizer aquela mensagem. Então, qual a diferença entre prova e expiação? Quem responde para nós é o Cosme Massi. Cosme Massi é um estudioso do Pentateuco kardeciano,
um profundo estudioso das obras de Kardec. E ele tem lá na sua página, lá, kardec.blog, vários assuntos, abordando sobre vários assuntos. E eu peguei sobre esse, e ele faz o seguinte comentário. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa. Se essa causa não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Além disso, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais íntima com os atos precedentes, dos quais eles são, ao mesmo tempo, castigo para o passado e prova para o futuro. Então vamos entender o que é expiação. São expiações no sentido que são consequências de uma falta e provas em relação ao proveito delas tirado. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Logo, se somos feridos e se não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo e a maneira de suportá-lo é a prova. Então ele deixa claro aí o que é a expiação, o que é a prova. A expiação é o resgate, a reparação de um erro cometido, um débito contraído. É a expiação. Você fez alguma coisa que lesou o próximo, você vai ter que retornar e viver na pele, sentir na pele. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não quer dizer que aquele que matou pela espada, período medieval, usava-se muito a espada, aquele que matou pela espada vai vir reencarnar e vai ser assassinado com a facada, uma coisa do tipo assim. Não. Às vezes ele vem com uma patologia, com um problema, por exemplo, que atingiu direto o coração. E ele reencarna já desde criança, desde nascer, já tem problema cardíaco. Mais à frente ele vai precisar de uma espadinha pequenininha, que na verdade chama bisturi, mas que corta, que é uma beleza, para fazer uma cirurgia em determinado local. Ou o cardíaco tem, não sei como está hoje, mas algumas cirurgias tem que abrir a caixa torácica inteirinha para poder acessar o coração. Então, tudo está relacionado, entendeu? Com ferro fere, com ferro será ferido, é nesse sentido. Não necessariamente alguém vai te assassinar, não. Alguém vai tentar salvar a sua vida, e às vezes na cirurgia você pode desencarnar. Ou viver com aquela patologia e sofrer a cirurgia, e dependendo de como nós estamos levando a nossa vida atual, nós conseguimos, não desencarnamos naquela situação, mas vamos levando aquela patologia e às vezes a cirurgia foi um sucesso e aquele mal a gente já se vê expurgado dele. Mas por quê? Pelas resoluções da vida atual, que nós viemos expiar aquela falta, mas estamos nos comportando de uma maneira elevada, buscando ser melhor, procurando fazer o bem. Então dessa forma nós transformamos a expiação em prova. Por quê? A prova é a maneira que nós suportamos a expiação. Nós fazemos a expiação a prova. Mas nem toda a prova é uma expiação. Então a prova é algo buscado por nós. Pode estar ligado à expiação? Pode sim. Mas a forma com que nós suportamos a expiação, nós tornamos ela uma prova. Mas a prova é algo buscado. A expiação é algo como que imposto. Algo que nos foi imposto, não por Deus, às vezes pela nossa própria consciência. Então a diferença de prova e expiação está nesse sentido aí. A forma com que nós nos portamos, porque podemos estar numa expiação, mas a forma com que nós comportamos, nós fazemos dela uma prova. Por quê? Porque nós vamos tirar um proveito daquela situação. Com quê? Com resignação, com tranquilidade. A maneira com que nós nos portamos diante dela. A expiação, nós vamos ver para frente aqui quais são as suas características. Né? Lá no capítulo 5 ainda do Evangelho, Kardec nos esclarece que pode um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e não obstante, desejoso de adiantar-se mais. Então ele solicita uma prova ou uma missão, dependendo da elevação do espírito. Então, prova, quem passa por prova é só espírito que ainda não está aqui, não tem certa evolução, elevação. Que ainda tem um comprometimento, igual com o nosso mundo, de provas e expiações. Depois que você já passou por provas, você já foi provado, aprovado, você já não vê em provas mais. O espírito que já se elevou,
ele vem com uma missão. A missão é até diferente de prova, que ele não tem que provar nada. A missão é justamente algo que está buscando, vamos se dizer, é o doutorado, né? Ou o PhD. O Espírito já não tem aquele comprometimento mais com provas e expiações, mas ele vem com a missão. Por exemplo, Jesus, Espírito puro, qual que era a missão dele? Qual foi a missão dele? Nos trazer o Evangelho, nos ensinar a viver. O maior evento que a Terra já teve em todos os tempos foi o nascimento de Jesus e a sua passagem pela Terra. Foi a presença do governador do planeta, se não for do sistema solar, né? Aqui, junto de nós, estando bem próximo a nós, encarnado, porque Espírito puro não reencarna, ele encarna. Então estava encarnado entre nós, como diz João lá, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tais são especialmente quando nós vemos assim uma pessoa passar por uma situação e aquela pessoa é boa, aquela alma elevada, nobre, não dá, a gente não consegue identificar nela ali nada de negativo. No entanto, ela sofre com a resignação, segundo Kardec, né? Toda cristã, as maiores dores e dificuldades, pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Então, aquela pessoa de índole boa, de caráter bom, aquela pessoa boa, mas que sofre aí na vida e tal, você fala, gente, mas como é que pode aquela pessoa tão boa sofrer daquele jeito? Um exemplo é o Chico Xavier, desde a infância, né? Poxa vida, estava em missão. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações, é o que fica bem caracterizado, a expiação, as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então é muito característico da expiação. Aquele indivíduo que reclama muito das situações que se encontra, da família que tem. Ah, eu caí de paraquedas nessa família. É expiação, meu irmão. Tenha calma. Se você tiver calma e resignação, você vai fazer dessa expiação uma prova. Reclama do trabalho que tem, das chefias, de uma série de coisas. É revoltado? É expiação. O indivíduo reclama demais? Tá expiação. Porque aqueles que às vezes estão em expiação, mas pelo seu comportamento, ele está tirando proveito da expiação e fazendo da expiação uma prova. E aí, para ele, é muito proveitoso para o espírito quando chega nessa condição. Aí voltamos novamente à pergunta, né, dos discípulos, né, se foi o pecado desse homem que fez com que ele nascesse cego? E Jesus responde, não foi pelo pecado dele, nem do pecado dos seus pais. Essa questão dos pais nós já colocamos de lado já. Mas que para nele se patenteasse o poder de Deus. Ele seria um instrumento para a manifestação do poder de Deus. É que Kardec nos fala lá na Gênesis, lá no capítulo 20, capítulo 15, aliás, no item 24. E olha só que coisa interessante, como já havia a noção da reencarnação naquele tempo e os discípulos tinham sim uma vaga noção da reencarnação. Porque se Jesus, nos fala Kardec aqui, considerasse semelhante ideia, falsa semelhante ideia de reencarnação, que os discípulos estavam perguntando com base na reencarnação também, ele mesmo já cortaria essa ideia. Como é que pode um homem ter pecado antes de nascer? Não, Jesus não corrigiu os discípulos. Jesus não corrigiu, falou, não. Que pergunta é essa? Vocês estão perguntando se o homem cometeu pecado antes de nascer? Se a alma, né, fosse criada no momento da concepção, Jesus ia corrigir os discípulos na hora. Oh, não, que pergunta é essa? Como é que pode alguém pecar antes de nascer? Não, Jesus simplesmente disse que não foi o pecado dele, confirmando também que o pecado tem consequências, o erro traz consequências, é lei de causa e efeito. Mas ele diz que era para que patenteasse o poder de Deus, isso é, que ele servisse de instrumento para a manifestação do poder de Deus. E então Jesus deixa claro que ele estava em provação, uma provação que ele buscou.
se não era uma expiação do passado, diz Kardec, era uma aprovação apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Então, está lá na Gênesis, capítulo 15, item 24. Esse capítulo 15 aí, ele desdobra justamente essa passagem do Evangelho, a cura do cego de nascença. Então, Jesus, se a reencarnação não fosse um fato, Jesus teria corrigido os discípulos ali naquele momento. E é interessante, né, para que se patenteie as obras do poder de Deus, é que o cego de nascença, ele foi um instrumento de divulgação do Evangelho e da confirmação que Jesus era o Messias. Porque até quando ele foi interrogado, essa passagem se desdobra, ela é enorme, tem muito ensinamento ali interessante. Mas para a gente ver que do capítulo 9, do versículo de 1 a 4, nós já estamos tecendo comentários aí que já vão para 36 minutos. Então, podemos ver que tem muita coisa para extrair dessa passagem ainda. Mas lá na frente o cego é interrogado. Né? Eles interrogam, eles duvidam que ele é cego, que ele é cego desde a nascença. Gente, olha que propaganda do Evangelho e de Jesus. Inclusive um dos príncipes dos sacerdotes lá, no Sinédrio, quando interrogando ele, fala, não, mas isso não pode ser, como se dizer assim, isso só pode ter vindo de Deus, porque eu nunca vi falar que se curasse um cego de nascença. Eles mesmos ficam questionando, ó, esse homem só pode ter vindo da parte de Deus para fazer um feito desse. Ou seja, deu uma maior polêmica, movimentou, foi a maior divulgação. Quando qualquer pessoa visse, que conhecesse ele, visse aquele cego de nascença andando para todo lado, cego de nascença, andando para todo lado, enxergando com facilidade, iam questionar, mas o que foi que aconteceu? Então, o cego de nascença foi um instrumento para a divulgação do Evangelho também, porque ó, foi um tal de Jesus que curou. Jesus, quem é esse Jesus? Vamos procurar saber esse Jesus. Aí vai saber, vai procurar Jesus, vai conhecer o Evangelho, e conhecendo o Evangelho, a possibilidade de elevação para todos nós. Né? Então, o cego pediu essa aprovação para ser um instrumento de divulgação do Evangelho. Com certeza aquele cego passou a seguir Jesus também. Com certeza. Então podemos concluir sem medo, através dessa passagem, que nem todo sofrimento que vemos na Terra é uma expiação. Existem muitos espíritos aí na Terra em provações e em missões. E que podemos fazer de nossas expiações e o que podemos fazer, né, para que nossas expiações se tornem provas. De que maneira? Aceitando a dor, o sofrimento, a dificuldade da vida com resignação, sem reclamação nem revolta. Nos portando dessa forma, nós conseguiremos transformar nossas expiações em provas. E acima de tudo, na oportunidade de fazer o bem de forma indistinta, sem olhar a quem, procurando elevar o nosso espírito. Assim nós vamos fazer de nossas expiações provas. E dessa prova nós estamos tirando proveito. Bom, que Jesus possa nos abençoar a todos e que possa abençoar a cada um que venha assistir esse vídeo e que possamos nos compenetrar de que nós podemos mudar nossos destinos, nossa vida, através do nosso comportamento, entendimento e comportamento, compreensão do Evangelho, da mensagem de Jesus. Que o Mestre possa abençoar a todos, a nós todos, e assim seja.